era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e fizemos uma reforma do Poder Judiciário. O senhor comandou os debates sobre a criação do Conselho Nacional do Ministério Público. Era hora de se colocar um certo freio, um certo limite das práticas abusivas que surgiam de parte de alguns. O Senado está completando 200 anos de história e o programa Salão Nobre se propõe a fazer uma reflexão sobre a importância da instituição, tanto para a história quanto para a democracia do país. E hoje a gente vai continuar a conversa com o ex-senador Edson Lobão. Outro tema espinhoso que o senhor também se envolveu na Assembleia Nacional Constituinte foi a emenda que deu 5 anos de mandato ao então presidente José Sarney. A emenda era criticada dia sim, dia também na imprensa, manifestações populares contrárias, né? A gente tem imagem, uma faixa enorme no gramado do Congresso Nacional. Como é que foi essa experiência para o senhor? Tentou-se passar a impressão de que o Sarney desejava estender o seu mandato de 4 anos para 6. E, na verdade, era o contrário. Ele tinha um mandato de 6 anos. Estava na Constituição 6 anos. E os adversários, a todo custo, pretendiam reduzi-lo para 4. Foi uma luta fixar em 5. Por que o senhor defende como tempo de mandato do presidente Sarney? Eu defendo que se observe o que está na Constituição em vigor, que é um mandato de 6 anos sob cuja Constituição, aliás, ele prestou seu compromisso a assumir o cargo de presidente da República. Acho que, além das razões de ordem jurídicas, eu podia apontar razões de ordem política também. Como você sabe, o presidente Sarney realiza com êxito a transição política, porque tanto anseia o país no sentido de consolidar a democracia e promover um processo justo e correto de desenvolvimento. A consciência nacional e do próprio Congresso Nacional, que se opõe a ele, em parte, acabou por entender que ele ganhou 1 ano de mandato. Ele não ganhou 1 ano, ele perdeu 1 ano de mandato. E eu, amigo dele e um dos líderes do governo dele, participei dessas discussões todas, tentando explicar que o que se estava pretendendo em última análise era reduzir o mandato do presidente da República. O que aconteceu até com a concordância dele. Hoje, um dos gabinetes mais procurados da Constituinte era o do deputado Basílio Villani. Ele é o autor de uma pesquisa feita em meados do ano passado sobre a duração do mandato do presidente Sarney. De acordo com o levantamento, 327 parlamentares votam por 5 anos de mandato, enquanto 232 preferem 4 anos. Eu estou fazendo uma reavaliação, mas eu não acredito que haja essa tendência, não. Eu, pelo menos, com os companheiros que eu tenho conversado, eu tenho notado assim uma firmeza, porque quem é 5 anos dificilmente vai mudar, já se declarou na sua base, dificilmente pode haver algumas pequenas mudanças. Entre os deputados que votaram pelos 5 anos, alguns já admitem trocar de posição, depois do recesso de fim de ano e dos contatos com os eleitores. Se essa desesperança que está passando, essa frustração, isso insistir, se não houver um acerto na área econômica com urgência, fica difícil você explicar isso ao trabalhador, isso ao eleitor, porque o povo vai gritar, quero direta já, e fica muito difícil você se colocar, então, contra as aspirações populares. Eu, hoje, defendo a seguinte posição. Se, porventura, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, ele formulasse pessoalmente um apelo a mim para que eu votasse pelos 4 anos, eu votaria pelos 4 anos. Mesmo assim, o constituinte Matheus Jensen está confiante. Ele é o autor de uma emenda que garante 5 anos de mandato para o presidente Sarney. O número de assinaturas ainda não é suficiente, mas ele acredita que chega lá. Eu acho que deveria ser os 6 anos, porque a Constituição atual dá direito de 6 anos para o presidente Sarney. Mas eu acho e tenho quase certeza que o plenário vai garantir os 5 anos para o presidente Sarney.
A esquerda já tem posição definida pelos 4 anos. Eu acho que vai prevalecer a vontade nacional, a despeito de haver o chamado Centrão, que já demonstrou a sua pujança. Nós temos certeza que eles todos são políticos, terão sensibilidade para verificar que contrariar a vontade do povo, as aspirações dos trabalhadores, significará um enorme risco político para eles. O Congresso vai decidir essa questão que está mobilizando todo o país, há pesquisas a todo momento a respeito da duração do mandato, sendo que chegam muitas manifestações favoráveis ao mandato de 4 anos. O Sarney sempre foi um homem pacato, conciliador, e ele concordou em reduzir para 5 para que se chegasse a uma conclusão. O senhor também defendeu o presidencialismo na Assembleia Nacional Constituinte, em detrimento do parlamentarismo. Nos países mais desenvolvidos, sem dúvida nenhuma, o sistema parlamentarista é excelente. Em nosso país, mesmo com o reestudo que está sendo feito, com as fórmulas alternativas de um parlamentarismo presidencialista, apesar disto, penso que não é a melhor solução para a atividade política e institucional em nosso país. Como é que o senhor vê hoje a questão? Olha, os países mais democráticos do mundo, à exceção dos Estados Unidos, adotam o parlamentarismo. Nós já tivemos no Brasil parlamentarismo na época do Império e depois em 64 também fizemos uma experiência de parlamentarismo, em 62, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, assumiu o jogo lá no sistema parlamentarista de governo. Não deu certo. Não deu certo. A impressão que fica é que, embora seja um sistema muito bom, que funciona democraticamente em muitos países do mundo, no Brasil, a cultura política brasileira ainda não absorve as regras de um parlamentarismo pragmático. Num depoimento que o senhor deu ao Arquivo do Senado, o senhor mencionou uma tendência das constituições brasileiras serem criadas como contraponto ao momento vivido pela sociedade, muitas vezes resultando em mudanças radicais sem buscar um meio termo. Por que o senhor acha que isso aconteceu com as constituições brasileiras? Esse é um efeito chamado efeito rebote. A Constituição de 46 era um contraponto da Constituição de 37 do Getúlio Vargas. Nós era ditador e nós vivíamos num regime ditatorial. Quando veio a Constituição de 46, era exatamente o contrário daquilo que estava vigindo. Isso acontece quase sempre. A Constituição de 88, que nós votamos na Constituinte, era também a contraposição dos atos institucionais do regime revolucionário. Isso acontece aqui quase que em toda parte. Nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno curioso. E é por isso que a Constituição americana é boa, a Constituição americana é duradoura, sólida. Ela foi feita pelos pró-homens da República numa sala com essa fechada, sem acesso nenhum à imprensa ou à opinião pública. Os pensadores do país imaginaram a elaboração de um texto que fosse perene e que dissesse respeito não ao interesse de classes, mas ao interesse da nação americana. Então fizeram um trabalho perfeito, isento de qualquer pressão de qualquer natureza. E daí é um monumento à Constituição americana. As nossas Constituições brasileiras são submetidas à pressão de toda forma, acabam resultando do que resultaram as nossas. Senador, o senhor presidiu o Senado interinamente em 2001, quando o então presidente do Senado, Jader Barbalho, renunciou. Era um momento delicado, a renúncia de um presidente do Senado. Quais foram os desafios que o senhor enfrentou? Havia naquele momento uma guerra fratricida entre dois grandes líderes, os maiores líderes do Senado naquele momento, Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho. Qual foi a consequência dessa briga, desse confronto
fratricida do ponto de vista político. Os dois perderam o mandato. Entendeu o Senado que eu deveria assumir. O senhor era vice-presidente, né, do Senado? Eu deveria permanecer presidente por um tempo para pacificar o Senado. Eu tinha todo o interesse em realizar uma nova eleição para que o novo presidente assumisse. E eu prosseguiria com o meu mandato de vice-presidente. Mas permaneci alguns meses, consegui conciliar o Senado, passei a decidir junto com as lideranças, criou-se a prática da decisão da mesa junto com as lideranças partidárias. E só assim foi possível realmente voltar às águas turbulentas do Senado ao seu leito normal e prosseguimos prestando o serviço que o Senado sempre prestou à nação brasileira. O Senado não esteve inerte. Ao contrário, votamos importantes matérias que aguardavam nossa apreciação. Durante todo este tempo, tive a obstinada preocupação de agir rigorosamente dentro da lei e do regimento que nos orientam. Abdiquei muitas vezes da minha faculdade de arbítrio para buscar o consenso das lideranças. Creio, portanto, ter dado cumprimento à missão com prudência e com discrição, como sugeria o momento vivido pelo Senado Federal. Ainda na Constituinte, o senhor foi um dos responsáveis pelo capítulo que garantiu a estrutura e autonomia ao Ministério Público. Anos depois, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, o senhor comandou os debates sobre a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, que limitava o poder dos procuradores. Como é que o senhor avalia hoje essa instituição? Eu estava convencido da Constituinte de que o Ministério Público precisaria ganhar uma força especial, constitucional, para o exercício da sua função, que é essencial. O Ministério Público tem uma função essencial na sociedade. E, de algum modo, hoje está exercendo esse papel. Mas acabamos por criar poderes quase que excessivos para o Ministério Público. E durante a prática, já no regime constitucional novo, verificou-se que muitos agentes do Ministério Público estavam se excedendo, tanto o Ministério Público Federal quanto estadual. Eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e fizemos uma reforma do Poder Judiciário. Durante esses debates, eu me lembrei de que era hora de se colocar um certo freio, um certo limite, não ao Ministério Público propriamente dito, mas às práticas abusivas que surgiam de parte de alguns. Criamos, então, o Conselho da Magistratura e o Conselho do Ministério Público. E estão os dois funcionando muito bem, graças a Deus, pondo um certo freio, tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público. Esses conselhos são presididos, o da Magistratura pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e o do Ministério Público pelo Procurador-Geral da República. Senador, e como é essa experiência de participar da estruturação de uma instituição, anos depois, fazer uma reflexão sobre o papel dela na sociedade, alterar as regras de funcionamento, essa experiência legisladora que o senhor tem? Uma coisa é a concepção de uma lei, outra coisa é a prática daquela lei, como ela vai funcionar em benefício da sociedade. Eu não me arrependo de ter feito o que fiz, ajudando a criar os poderes do Ministério Público. Mas também não me arrependo dos freios que nós colocamos depois da Constituição. Ninguém pode mandar absolutamente, nem o Poder Executivo, nem o Poder Judiciário, nem o Poder Legislativo. E a Constituição brasileira, todas elas, tiveram esse cuidado de haver um certo equilíbrio. É por isso que o presidente do Senado comanda o Congresso, quer dizer, é o presidente do Congresso Nacional,
mas ele não é vice-presidente da República. Vice-presidente da República é o presidente da Câmara, na ausência do presidente, vice-presidente eleito. O vice-presidente que funciona é o presidente da Câmara, somente depois o Senado. Então, esse sistema de arrumação, de arranjos constitucionais é muito bom para a prática e benefício da sociedade brasileira. Senador, o senhor presidiu a Comissão de Constituição e Justiça na sabatina do então candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa é uma das prerrogativas do Senado, avaliar a indicação de ministros aos tribunais superiores. O senhor pode falar um pouco sobre essas prerrogativas e sobre esse momento específico da sabatina do Alexandre de Moraes? Foi um momento realmente difícil. Eu presidi a Comissão de Constituição e Justiça 2 vezes, por ser um senador de longo curso de mandato aqui, 32 anos de mandato. O Senado tem esta prerrogativa fundamental. Ele sabatina os candidatos a ministros dos tribunais superiores. O Senado sabatina os diretores do Banco Central, isso é importante. Os diretores das agências reguladoras, todas. As agências é uma concepção nova de administração pública que está funcionando bem. O Senado faz a sabatina, só o Senado, da Câmara não. E toda vez que o presidente da República escolhe um ministro do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a Comissão de Justiça do Senado faz uma sabatina que muitas vezes é longa, acirrada, e é o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes. Bom dia a todos. Senhor presidente, senador Edson Lobão, senhor relator, senador Eduardo Braga, senhoras senadoras, senhores senadores, é com muita humildade e imensa responsabilidade que compareço a essa sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para me submeter pela segunda vez em minha vida, a primeira em 2005, para aprovação ao Conselho Nacional de Justiça, pela segunda vez em minha vida, a esse importante mandamento constitucional de ser sabatinado perante os senadores da República, sendo nessa oportunidade para o procedimento de investidura do honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta Corte de Justiça. Mas ele sempre teve um bom conceito aqui do Senado, tido como muito inteligente, e já havia sido sabatinado antes para uma outra função de um determinado conselho, e eu presidi a sessão que o sabatinou. No meu entendimento, ele saiu muito bem, respondendo com nitidez, com clareza, com firmeza a todas as indagações que foram feitas a ele na ocasião. Senador, como eu falei na abertura do programa, o Senado está completando 200 anos de existência. Ele foi criado na Constituição de 1824. O senhor ficou aqui por 4 mandatos, praticamente 15% do tempo de existência do Senado. Como é que o Senado evoluiu ao longo da história? Houve uma grande evolução. O país é o que nós conhecemos. No começo, o Senado, ainda do Império, era composto pelos pró-homens de suas regiões, pelo menos do Brasil. Rui Barbosa foi senador, Joaquim Nabuco, o Barão de Santo Amaro. Aliás, o Barão de Santo Amaro foi presidente do Senado, um dos primeiros presidentes do Senado. E, ao final de seu mandato, ele foi reeleito presidente do Senado, sem pedir e sem saber que estava sendo reeleito. Mas aconteceu. Ele então pediu aos seus pares que o perdoassem, mas ele não desejava continuar sendo presidente do Senado. Ora, ninguém renuncia a uma coisa dessa, a não ser em circunstâncias especiais. Ele fez isso, elevando, portanto, a condição cívica do Senado Federal e dos senadores. Mas, ao longo dos anos, dos séculos, houve uma evolução muito grande no Senado. E a Constituição foi também
ampliando os poderes desta casa importante do Poder Legislativo. Hoje, o Senado faz tudo quanto a Câmara dos Deputados pode fazer e mais. O Senado sabatina os ministros dos tribunais inferiores, das agências, do Banco Central, e tem funções de outra natureza. Julga, por exemplo, o presidente da República em caso de impeachment. Quem julga é o Senado. A Câmara inicia o processo e o Senado conclui, sob a presidência do presidente Supremo. Mas o Senado tem o poder também de julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. É o Senado que tem esse poder. Portanto, é uma casa de função excepcional, até porque é composta de políticos experientes, quase sempre, ex-deputados, ex-governadores, ex-ministros de Estado, ex-presidente da República, compõem o Senado Federal. Senador, muito obrigada pela entrevista.